Eu quero dar boa tarde a todos e a todas para mais uma palestra do primeiro ciclo de palestras sobre linguística cognitiva, pesquisas e tendências, promovidas pelo nosso grupo de pesquisa, o GELPCOLIN. Na tarde de hoje, nós temos o prazer e a honra de termos conosco a professora Lilian Ferrari e a professora Maíra Avelar. Antes de passar a fala à professora Lilian, que será a primeira palestrante, eu quero falar alguma coisa sobre a trajetória acadêmica dessas professoras, que servirá de contextualização para os assuntos que elas vão tratar na tarde de hoje. A professora Lilian Ferrari é professora titular do Departamento de Linguística e Filologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ. É membro permanente do Programa de Pós-Graduação em Linguística da mesma universidade e líder do Laboratório de Pesquisa em Linguística Cognitiva, LINC UFRJ, sob a perspectiva da teoria dos espaços mentais, gramática cognitiva e ou gramática de construções. Desenvolve pesquisas sobre as relações entre construções gramaticais e conceptualização, bem como sobre as relações entre linguagem e gesto. É autora do livro Introdução à Linguística Cognitiva e coautora do livro Linguística no Século XXI, Convergências e Divergências em Linguística. É também autora e coautora de artigos e capítulos de livros nacionais e internacionais, tendo como principais tópicos de investigação construções complexas, condicionais e completivas, deixis, subjetividade e intersubjetividade, ponto de vista, metáfora e mesclagem conceptual. Esta é a professora Lilian Ferrari, que nós temos o prazer e a honra de termos conosco nesta tarde. Na sequência, eu já apresento também a professora Maíra. A professora Maíra Avelar é professora adjunta da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, UESB. Atua no Departamento de Estudos Linguísticos e Literários e no Programa de Pós-Graduação em Linguística, desenvolvendo o projeto Linguística, Cognição e Multimodalidade, e conta com mestrandos, doutorandos, supervisionandos de pós-doc e orientandos de iniciação científica. É líder do LabGest, Laboratório de Linguística Cognitiva e Estudos do Gesto, e membro das seguintes associações: International Society for Gestural Studies, Researching and Applying Metaphor, International Cognitive Linguistic Association e Associação Nacional de Pesquisa em Linguística e Literatura, ANPOL, no GT de Linguagem e Cognição. Então, minhas colegas, sejam muito bem-vindas, e nós estamos agora, passando a palavra a vocês, no caso, a professora Lilian falará primeiro. Bom, deixa eu ver aqui. Boa tarde. Eu gostaria de começar agradecendo a Ana Pelosi pelo convite e parabenizar aos organizadores pelo evento, que nos permite manter o diálogo acadêmico, nesse momento especialmente difícil. Então, é um prazer estar aqui na companhia da minha colega, Maíra Avelar, para falarmos um pouco sobre... espera um pouquinho, gente. Sobre as contribuições da linguística cognitiva ao estudo da metáfora. Então, nós vamos estabelecer algumas reflexões sobre o domínio-fonte e evidências multimodais. Bom, o roteiro da apresentação vai ser o seguinte: eu vou começar falando de linguagem figurada, de um modo geral, e de metáfora especificamente. Em seguida, vou traçar algumas considerações sobre a natureza dos domínios metafóricos, e especialmente sobre a natureza do domínio-fonte.
E, em seguida, eu vou passar a palavra à Maíra para que ela, então, trate das contribuições dos estudos multimodais para a teoria da metáfora conceptual. Então, com relação à linguagem figurada, o Mark Turner, né, num texto de 98, que inclusive ele indicou aqui, quando ele deu a palestra aqui nesse evento, o texto chamado Figure, né, ele vai dizer que, ainda que de forma pouco sistemática, né, os retóricos clássicos já anteciparam algumas das descobertas mais influentes, né, sobre meios formais para atingir certas funções cognitivas ou persuasivas, né? Então, algumas figuras na retórica clássica eram definidas em termos de padrões conceptuais abstratos, né, no caso, analogia, alegoria, parábola, e outras eram definidas por aspectos formais, né, como é o caso da zeugma, que é uma figura em que o verbo se aplica com significados desiguais a seus complementos, né? Então, para a gente usar um exemplo do Machado de Assis, né, em uma sentença que está em Memórias Póstumas de Brás Cubas, Marcela amou-me durante 15 meses e 8 contos de réis, nada menos, né? Então, o verbo aí, amar, está sendo aplicado a complementos, né, que têm significados desiguais, né? Um vai ter uma semântica, uma ideia temporal, e a outra de um valor monetário. A crítica literária e a retórica modernas, né, vão sofrer impacto, né, dessa visão retórica clássica de que a figuratividade se ancora em padrões conceptuais, né? Então, vários autores, como Richards, né, em The Philosophy of Rhetoric, em 1936, vai dizer que o pensamento é metafórico e as metáforas da linguagem derivam daí. Lewis também, né, no livro The Allegory of Love, também de 36, ressalta que a parábola, né, que é a compreensão de uma história em termos de outra, não pertence principalmente à expressão linguística, mas sim à mente em geral como instrumento cognitivo básico, né? E num livro de 82, chamado A Rhetoric of Argument, Funnestock vai dizer que a figuratividade é endêmica para a mente humana, né? Então, ela é pervasiva, né? Ela estrutura o nosso pensamento. Com relação à metáfora, né, Aristóteles tratou extensamente do assunto na poética e na retórica, e embora a poética contenha uma frase que é potencialmente equivocada, né, descrevendo a metáfora como transferência de uma expressão de uma coisa para outra, mas alguns parágrafos depois, Aristóteles vai definir a metáfora como conceptual, ao explicá-la em termos de semelhança, né, em termos de analogia. Então, na visão aristotélica, a transferência linguística é motivada por uma relação conceptual, né, que tem por base a analogia. E a figuratividade, o que também é bastante interessante, é reconhecida como parte da linguagem ordinária, né? Então, todos mantêm suas conversações com o uso de metáforas, né? É algo que, então, que está dito lá. Bom, então, o que a linguística cognitiva vai fazer com o livro Metaphors We Live By, que foi traduzido em português como Metáforas da Vida Cotidiana, de Lakoff e Johnson, foi retomar essas ideias e desenvolver um instrumental teórico capaz de lidar com essa estrutura conceitual da metáfora, né? Então, não que a estrutura conceitual fosse uma coisa exatamente nova, né? Era algo que já havia sido vislumbrado desde a antiguidade clássica, mas agora, né, há uma busca, um desenvolvimento desse instrumental teórico para que se possa tratar disso, né? Então, a metáfora
passa a ser concebida, então, como correspondência entre domínios conceituais, né, em que um domínio-fonte mais concreto vai estruturar um domínio-alvo mais abstrato, né? Então, elementos do domínio-fonte vão ser projetados em contrapartes no domínio-alvo. Então, um exemplo clássico que é discutido por Lakoff-Johnson é a ideia de uma discussão como guerra, né? Então, o domínio-fonte, então, seria o da guerra, né? E esse domínio-fonte estruturaria o domínio da discussão, né? Porque, na verdade, a comunicação verbal é bastante abstrata, embora pareça simples, né? Porque, inclusive, nós falamos dela de uma forma simples, através da metáfora do conduto, mas é algo que exige, né, uma elaboração de ideias por parte do falante, codificação dessas ideias e transferência disso, né, para o ouvinte, quer seja pelo som ou através da escrita. O ouvinte, novamente, tem que decodificar. Então, a gente nunca tem garantia de que as ideias na mente do falante vão ser exatamente aquelas que vão ser, de uma certa forma, reproduzidas na mente do ouvinte. Então, a comunicação verbal é bastante complexa. E a discussão, então, é tratada, né, que é um tipo, né, de comunicação verbal, como uma guerra, né? Então, o soldado é projetado no falante, a ideia de atacar, a ideia de criticar, e o inimigo é projetado no ouvinte. Então, ou numa terceira pessoa, aí no caso da situação. Então, eu posso dizer coisas como: ele atacou todos os meus argumentos, o jornalista venceu a discussão, né, o político foi detonado pela imprensa. Então, todos esses verbos, todas essas expressões relacionadas ao domínio da guerra são transferidos, então, para o domínio da discussão, né? Bom, em 2013, Daniel Casasanto resolveu estabelecer uma terminologia para diferenciar bem claramente as metáforas linguísticas das metáforas mentais. É claro que essas ideias já estavam presentes no Metaphors We Live By, mas, como ele mesmo aponta, né, houve alguma confusão na literatura posterior com relação a esses assuntos. Ele, então, achou por bem usar uma nomenclatura mais específica. Então, metáforas linguísticas são as expressões metafóricas na linguagem. E metáforas mentais são o mapeamento implícito entre domínio-fonte e domínio-alvo, né? Então, no exemplo que eu acabei de dar, a metáfora mental discussão é guerra, pode se refletir em uma série de metáforas linguísticas, como nós vimos, né? Uma série de sentenças que refletem, né, diferentes perspectivas adotadas sobre o domínio da guerra, mas a metáfora conceptual é a mesma e ela pode, então, desencadear uma série de metáforas linguísticas. Casasanto também estabelece uma diferença entre metáforas correlacionais e metáforas analógicas. As metáforas correlacionais também já haviam sido apontadas na literatura, né? São as metáforas primárias, descritas por Grady. E são metáforas que surgem da correlação em direto contato com experiências corporais e sensório-motoras, né? Como no exemplo preço alto, resultado das avaliações subjetivas durante a infância da correlação entre volume e altura. Então, a criança vê que quanto mais alta, né, tá a água, mais água tem no copo. Quanto maior, mais alta a pilha de livros, mais livros tem ali naquela pilha. Então, essa correlação, né, entre volume e altura vai ser estabelecida pela experiência e por uma experiência bem básica. Então, existem metáforas, né, que são as primárias ou correlacionais, que justamente derivam dessa correlação que é estabelecida. Já as metáforas analógicas, elas são construídas através do mapeamento criativo e analógico entre domínios fonte e alvo, como no exemplo, meu advogado é uma águia.
né, em que se faz uma analogia entre determinadas características do advogado e traços associados a uma águia. Não que, na experiência, o advogado e a águia andem juntos ou precisem estar juntos, né? Mas nós é que estabelecemos essas semelhanças, essas analogias entre características, né, de um e outro. Bom, então, algo que é interessante, que foi apontado aqui e ali na literatura, é justamente a ideia, né, de que, embora inicialmente se tenha dito que o domínio-fonte é mais concreto, o que se percebe é que não é obrigatório que todos os domínios-fontes sejam concretos, né? Então, a metáfora da contabilidade moral, por exemplo, que foi discutida, né, por Lakoff Johnson no livro Philosophy in the Flesh, é uma metáfora na qual a interação social é concebida como troca financeira, né? Então, essa metáfora se reflete em sentenças como: estou te devendo essa, preciso retribuir esse favor, e etc. Né? Só que, nesse caso, não há como sustentar que a contabilidade moral seja mais ou menos abstrata do que as transações financeiras, né? Que também podem ser bastante complexas e bastante abstratas. Entretanto, ainda que o pagamento de uma dívida financeira envolva complexidades e abstrações, é algo mais fácil de se verificar intersubjetivamente do que o equivalente moral de ações boas ou mais, né? Então, nem sempre o domínio-fonte precisa ser mais concreto, mas ele precisa ser intersubjetivamente mais acessível, né? Intersubjetivamente verificável. Por outro lado, também não parece ser obrigatório que todos os domínios-alvos sejam abstratos, né? Então, uma metáfora muito comum, que é a metáfora futebol é guerra, né, tem os dois domínios-fontes, futebol e guerra, que parecem apresentar graus de concretude semelhantes, né? Ao mesmo tempo em que a logística envolvida, né, nos dois casos, pode ser bastante abstrata. Então, exemplos como o time derrotou o adversário ou o jogador mandou uma bomba para o gol, nesses casos, a escolha do domínio da guerra como domínio-fonte parece estar muito mais ligada às inferências que se quer produzir, né, a partir das emoções negativas e intersubjetivamente compartilhadas relacionadas à guerra, do que a oposição pura e simples entre concreto e abstrato. Então, Denzinger e Switzer, no livro Figurative Language, de 2014, vão dizer que a diferença crucial entre domínio-fonte e domínio-alvo não é a diferença pura e simples entre concreto e abstrato, mas sim a assimetria entre os dois domínios. O domínio-fonte resgata o que é intersubjetivamente compartilhado entre os falantes. Bom, então, a partir de agora, eu vou trazer um estudo que eu fiz com a minha aluna Gabriele Felipe sobre metáforas no discurso acadêmico, né? No caso desse estudo, o principal objetivo do trabalho foi contribuir para a literatura cognitivista sobre metáfora, e a primeira contribuição é referente justamente à suposta objetividade do texto acadêmico, né, que exigiria uma linguagem neutra e isenta de metáforas, né, mas o que se vê não é bem isso. E a segunda diz respeito à natureza do domínio-fonte, né, que, como eu falei, tem sido descrito, foi muitas vezes descrito como mais concreto do que o domínio-alvo, e a gente vê que também não é isso que ocorre no discurso acadêmico. Então, no estudo, nós fizemos a investigação da ocorrência de processos metafóricos no discurso acadêmico referente tanto à área de economia quanto à área de biologia, né? E analisamos artigos acadêmicos Desvalorização, Crescimento e Relação entre Poupança Doméstica e Câmbio, de Ferreira e Cardoso, 2009, e que é da área de economia, e aspectos da biologia reprodutiva da Dremes brasiliensis em floresta ombrófila mista do sul do Brasil, de Mario Montovani Bittencourt e Reis, publicado em 2014, da área de biologia.
Bom, o que a gente percebeu de início foi que os artigos de economia e biologia privilegiam metáforas analógicas, né? E, interessantemente, o artigo de biologia parte do domínio-fonte de economia, né? Então, a metáfora mais frequente foi economia é ser vivo. Enquanto o artigo de biologia recorre ao domínio-fonte de economia, né? Então, biologia reprodutiva é atividade econômica, né? Foi a metáfora também mais frequente nesse estudo. Bom, então, no caso de economia ser vivo, essa metáfora analógica correspondeu a 65% das ocorrências. Eu trouxe aqui alguns exemplos. Então, o primeiro, né? Este artigo é uma resenha sobre políticas públicas e crescimento econômico. Então, a economia é vista como algo que pode crescer, né? Como se fosse realmente um ser vivo, né? E aí a metáfora seria justamente essa, economia ser vivo. Em outros exemplos, a mesma metáfora pode aparecer em níveis mais específicos, né? Então, para se desenvolverem, os países necessitam, tarará, tarará, depois, segundo o autor, países emergentes que assim o fizeram, cresceram bem mais, né? Então, é a ideia de que a economia dos países é ser vivo, né? Que se desenvolve, que cresce e tudo mais. No terceiro exemplo, obviamente, essa correlação positiva entre valorização de câmbio e crescimento industrial não implica em causalidade. Então, também, a economia industrial dos países é ser vivo. E, por fim, vale lembrar que no país com o mercado de capitais em estágio embrionário, então, né, o mercado de capitais está sendo tratado aí como um ser vivo. No caso já de biologia e economia, né, essa metáfora correspondeu também à maioria dos exemplos, a 62% dos casos, e a ideia, então, é que a biologia, o texto é um texto sobre polinização, né, e biologia reprodutiva de um modo geral. Então, no primeiro exemplo, né, foram realizados 100 horas de observações durante o período de janeiro de 2005, visando identificar os visitantes florais e os consumidores primários de frutos, né? Então, os insetos tratados como consumidores, né? Nas 100 horas de observação, apenas em 3 momentos foram visualizados esses consumidores. Possivelmente, os recursos florais oferecidos por Dreams brasilienses não são compensadores, né? Então, as árvores são fornecedores, fornecem recursos que podem ou não ser compensadores. E, por fim, a alta produção de frutos observada é possivelmente decorrente da autofecundação. Então, de novo, alta produção, a ideia de árvores como fornecedores, né? Bom, então, o que a gente percebeu com esse estudo foi que, quando se trata do discurso acadêmico, o conhecimento compartilhado pode ser evocado, né, recorrendo-se a metáforas analógicas em que o domínio-fonte, que é recrutado para estruturar metaforicamente uma área, pode provir justamente de um outro domínio científico, né? Então, o domínio escolhido para a área de economia provém justamente da área de biologia e vice-versa. Esses resultados, então, questionam esse pré-requisito, né, de que o domínio-fonte tenha que ser mais concreto do que o domínio-alvo, né? A ocorrência desses domínios-fontes relativamente abstratos indica que qualquer domínio pode atuar como domínio-fonte, desde que se selecionem aspectos intersubjetivamente verificáveis desse domínio, né? Então, são aqueles aspectos mais acessíveis, mais compartilhados entre os falantes a respeito daqueles domínios. Como a gente viu também, né, a ocorrência dessas metáforas se dá em diferentes níveis hierárquicos, né, como de uma forma mais genérica e de formas mais específicas, né, refletindo aspectos mais específicos, né. E isso evidencia um processo cognitivo importante, descrito como metaforicidade, que é capaz, né, de estruturar trechos extensos de discurso, e não apenas expressões linguísticas isoladas, né, como aponta a
Cameron, né, no âmbito da linguística aplicada. Então, a Cornelia Miller retoma isso, né, a partir dessa noção de metaforicidade, e ilustra esse fenômeno a partir da análise de trechos de discurso, né? E como ela trabalha com gestos, né, o que ela vai mostrar é que tanto expressões linguísticas metafóricas quanto gestos metafóricos são usados para expressar, no exemplo que ela analisou nesse texto de 2008, a ideia de carreira como caminho. Né? Então, os informantes estavam falando da própria carreira e usaram essa metáfora da carreira é caminho, que vai ser retomada em diferentes pontos do discurso, né? Então, não é uma metáfora que aparece numa expressão linguística específica, mas ela perpassa todo o discurso. E aí há o uso de expressões linguísticas metafóricas, como entrar nos trilhos, e ou gestos direcionais com as duas mãos apresentando literalmente trilhos, né? Então, pode uma hora ter o uso do gesto, outra hora só o uso da expressão verbal, e algumas vezes as duas coisas juntas. Então, a autora conclui que metáforas podem ser produtos da conceptualização de uma argumentação mais ampla, refletindo um processo que estrutura trechos mais extensos de discurso, tanto em termos verbais quanto em termos gestuais. Bom, então, para finalizar, embora o tratamento das metáforas como processo cognitivo tenha encontrado na linguística cognitiva um instrumental teórico adequado para a sua sistematização, o que a gente vê é que essa ideia já se encontrava de forma menos sistemática desde a antiguidade clássica, né? As pesquisas em linguística cognitiva têm demonstrado que a associação inicial entre o domínio-fonte mais concreto e domínio-alvo mais abstrato precisa ser revista na medida em que qualquer domínio pode ser recrutado, desde que seus aspectos intersubjetivamente verificáveis sejam colocados em proeminência. O conceito de metaforicidade permite que se dê conta da metáfora como um processo que ocorre tanto em termos verbais quanto verbos gestuais, né? E, no caso, em termos multimodais. Tá? Então, eu vou passar a palavra para a Maíra, para que ela possa nos falar, então, mais detalhadamente sobre essa questão da multimodalidade, dos gestos e da metáfora. Obrigada. Boa tarde. Gostaria de agradecer imensamente a Ana, né, pelo convite, a Mônica e também a Lilian, né, pela parceria. Então, como a Lilian informou, eu vou falar um pouco mais sobre essa questão, né, das metáforas multimodais, abordando mais especificamente a questão dos gestos, tá? Então, né, aqui eu vou falar um pouco sobre essa questão do domínio fonte da metáfora, né, mostrando como é que o fato de os gestos encenarem o domínio fonte, né, nos traz evidências de bases conceptuais da metáfora, e não apenas linguísticas. Então, né, a primeira questão por que estudar os gestos, então, nesse âmbito da metáfora? Justamente porque o estudo dos gestos vai sustentar a visão da metáfora como um fenômeno cognitivo amplo, a noção de que o pensamento está ancorado em nossa experiência corporificada, né, justamente porque os gestos, como a gente pode ver nessa citação do Schenck, podem descrever no espaço elementos do domínio-fonte de uma metáfora, algo que não é possível para expressões metafóricas na linguagem verbal, né, ou na língua falada. Então, a gente tem essa questão da especificidade da modalidade gestual, que vai ser proeminentemente espacial, e que vai permitir, então,
essa encenação do domínio-fonte, como eu vou mostrar aqui em alguns exemplos. Pensando do ponto de vista cognitivo, né, da produção de gesto, a gente tem várias discussões a esse respeito e alguns modelos teóricos, né, para discutir essa questão. E o modelo que hoje é bem consensuado no âmbito dos estudos de gesto, né, é de que a linguagem verbal e os gestos são modalidades que fazem parte de um único sistema de processamento. Porque a gente tem alguns modelos que vão propor que são 2 sistemas de processamento distintos, por serem 2 modalidades, né, que vão trabalhar em cooperação. Mas nesse modelo aqui, que é o do gesto como ação simulada, que foi proposto por Rostetter e Alibali, a gente vai ter essa questão aqui da percepção e a ação que vão se influenciar mutuamente, e que, então, o processamento, né, da linguagem verbal e dos gestos vai ocorrer devido à simulação que a gente tem, né, da percepção e da simulação das ações. Então, o que acontece, né? Quando a gente vai, muitas vezes, inclusive, produzir uma metáfora verbal, como, por exemplo, eu peguei essa ideia, né? Se eu produzo essa metáfora fazendo eu peguei essa ideia, né, fazendo esse gesto de agarrar, o que acontece? A partir do momento, né, que eu tenho esse prompt verbal, ele vai já ativar no cérebro esquemas pré-motores relativos a essa atividade, né, por exemplo, de pegar. E, uma vez que essas ativações são realizadas, elas podem levar ao movimento ostensivo, né, ou seja, a realização mesmo do movimento. Então, a gente tem uma fase de planejamento do movimento, que já é ativada a partir do prompt verbal, né, e a realização ostensiva desse movimento, que então vai ser a ativação do nosso esquema sensório-motor, né. Para a análise de gestos especificamente, a primeira questão que a gente precisa levar em conta é a identificação dos gestos. Então, para isso, a gente usa, né, uma noção muito útil do Kendon, no livro Gesture, Visible Action as Utterance. Então, ele vai falar que o gesto é um enunciado visível, né? E aí, ele vai propor, então, esse conceito de excursão gestual, que é composto por 3 fases. A preparação, que é quando a gente move o membro a partir da posição de descanso, né? O núcleo gestual, que é a realização do gesto a partir de movimentos que são claros, dinâmicos, né? Que requerem foco de energia. E é interessante porque a gente percebe isso até pelas fotos. Aqui a gente vê fotos embaçadas, né? E quando é realizado o núcleo, a gente consegue ter essa nitidez de imagem, né? O que mostra essa questão aí do foco e esforço de energia, tá? E depois a gente tem a retração, que é quando o membro volta para a posição inicial de descanso ou relaxamento. Então, a gente precisa identificar, né, esses núcleos gestuais, e para poder analisar, né, o gesto, são propostos alguns métodos de análise, tanto por Chenk, em 2017, que vai propor um procedimento de identificação de metáforas nos gestos. Então, é um procedimento bem específico, né, quanto procedimentos de análise gestual que podem ser aplicados a outros campos, como é proposto no Sistema Linguístico de Anotação Gestual, pela Cornélia Müller, no Handbook, né, sobre linguagem multimodal. Então, o que ambos os autores vão recomendar? Que, primeiro, a gente retire o som do vídeo,
para poder não ter um enviesamento de análise. Por quê? Quando a gente ouve a fala que ocorre com o gesto, a gente já tende a enxergar, né, e analisar previamente essa ação visível, né? Então, primeiro, é importante que a gente descreva o que a gente está vendo, para, em etapas posteriores, a gente correlacionar isso com o som, né, com a fala que vem junto, tá? Então, esses núcleos gestuais, ou strokes, então, devem ser isolados e marcados com base em 4 critérios. Esses critérios foram, inclusive, né, retirados de manuais de línguas de sinais, que é formato das mãos, orientação das palmas, a localização e o movimento espacial, tá? Em relação especificamente aos gestos metafóricos, né, o Schenck e a Müller, que foram os primeiros autores a sistematizar, né, essa análise, tá? Eles vão falar que os gestos vão ter esse potencial de engajar o que a gente vai chamar aí de um mapa multimodal, né, interdomínios aí, ativo. Então, eles vão dizer que a gente tem 3 possibilidades aí para verificar, né, essa questão de metáfora e gesto. Então, quando você tem fonte e alvo expressos em 2 domínios, quando você tem a fonte expressa a fonte expressa em uma modalidade e o alvo em outra, né? E uma terceira opção que seria, né, você ter alvos distintos em modalidades distintas, mas isso até então não foi atestado em dados, é só uma hipótese que os autores levantam, mas as que a gente conseguiu, de fato, atestar até o momento, são as 2 primeiras opções. Então, eu vou mostrar aqui como é que funciona essa questão da gente ter fonte e alvo expressos em modalidades distintas, tá? Mesma fonte, mesmo alvo. Infelizmente, provavelmente, vocês não vão conseguir ouvir o som do vídeo, que era a ideia original, mas ele tem legendas, então isso torna possível para vocês visualizar o movimento, né, junto com a fala. Então, esse aqui é o primeiro vídeo, em que ele vai falar que o ser humano é como uma esponja, né? E aí, a gente vai ter aí a metáfora conceptual, ideias ou entidades, né, são objetos, né, então, a gente vai ter entidades, são objetos, né, os seres humanos, então, como esponjas, e para a descrição do gesto, a gente leva em consideração os 4 parâmetros, como eu falei, né, mão aberta, palma diagonal, movimento para fora do corpo, posição central, né? A gente tem um outro gesto, mão fechada, palma diagonal, movimento em direção ao corpo, posição central. O que é interessante desse exemplo é que a gente tem, né, a gente pode analisá-lo pensando que a gente tem uma encenação aqui do ponto de vista do objeto, né? Então, da esponja, e dessa capacidade de absorção que a esponja tem, né? Então, a gente vai ter na fala essa representação do objeto, esponja, mas no gesto a gente tem especificidades, né, de características desse objeto, como, por exemplo, essa capacidade de absorção, né, e o próprio processo de algo estar sendo absorvido a partir do momento que a gente tem um movimento interativo, né, a gente tem uma repetição desse movimento, tá? Então, agora eu vou mostrar um outro exemplo em que a gente vai ter ensinação do domínio fonte no gesto e do domínio alvo na fala. Então, né, aqui ele vai dizer, aqui está a sustentação da história da raça humana,
né? Então, a gente vai ter aqui, na verdade, o desenho aí de uma trajetória, né, que vai, na verdade, ser um gesto icônico de base, né? A gente pode pensar, então, que a gente tem a metáfora conceptual, ideias são objetos novamente, e como a Lilian falou, né, é muito importante a gente distinguir a metáfora conceptual dos seus desdobramentos linguísticos, né, porque aqui ele vai, a gente poderia ter um desdobramento linguístico mais específico aqui, para esse contexto, que seria base é sustentação, né, ele não fala, inclusive, ele não veicula verbalmente essa questão da base, ela é iconicamente demonstrada no gesto, né, então esse domínio fonte é iconicamente representado no gesto, e a sustentação, que seria o domínio mais abstrato, é veiculado pela fala, tá? Da mesma maneira, no exemplo anterior, né, a gente teria essa questão de entidades são objetos, e a gente pode ter um desdobramento linguístico mais específico, né, que ser humano é esponja. Mas uma questão importante de demarcar é que a gente, muitas vezes, tem vários desdobramentos linguísticos, mas uma única metáfora conceptual de base, né? Isso é muito importante não ser confundido, inclusive, no momento de análise. E eu vou dar aqui mais um exemplo, e esse é bem interessante, porque se a gente analisa somente a fala, a gente, inclusive, não encontra indícios metafóricos. Mas quando a gente analisa a fala em conjunto com o gesto, a gente consegue construir uma metáfora multimodal. Então, aqui ele vai dizer, né, o que nós chamamos de família nuclear, aí ele faz o primeiro stroke, né, é um homem, né, a mulher e sua prole, né. Então, é interessante aqui, porque a gente pode pensar que a gente vai ter essa mesma, então, metáfora conceptual, entidades são objetos, né, mas aqui a gente tem uma representação multimodal completamente diferente, por exemplo, do primeiro exemplo lá do ser humano é uma esponja, né? Porque aqui você tem uma demarcação, né, de containers, então os gestos, inclusive, são grandes veiculadores de esquemas imagéticos, né? Então, a gente vai ter aqui a delimitação, né, dessas entidades, que seriam os membros da família, né, em containers, né? Então, a gente poderia pensar em desdobramento linguístico, né, como membros da família são containers, né? Mas a metáfora conceptual que está por trás, né, seria aí entidades são objetos. Essa questão, inclusive, da metáfora no gesto, né? Apesar de Schenck e Müller terem sido os primeiros a sistematizar mais essa questão, né, ela não era uma questão nova na literatura, né, quem sistematizou primeiramente, inclusive, essa questão de a gente poder ter bases cognitivas, né, para os gestos, inclusive, a percepção de metáforas, foi o McNeill, né, na década de 90, e a questão que diferencia, inclusive, o trabalho do McNeill, né, do trabalho de Schenck e Müller, é que esses dois últimos autores vão demonstrar que a gente tem metáforas que não são relativas apenas, né, a essa metáfora conceptual e ideias são objetos. Porque, a princípio, foi a metáfora conceptual que o McNeill conseguiu levantar, né, e a gente viu aqui realmente que ela é bastante recorrente. Mas aqui, nesse exemplo, eu vou mostrar para vocês, né, uma outra metáfora que pode ser veiculada aí de maneira multimodal. Que a gente vai ter também, de novo, o domínio fonte encenado nos gestos
e o domínio-alvo ensinado na fala, tá? Esse, infelizmente, não tem legenda, né? Ele fala, admita neste segundo. Então, só para mostrar, admita neste segundo. Aqui, não depois, tá? Então, nesse exemplo, né, a gente já vai ter a veiculação de uma outra metáfora conceitual, que seria tempo a espaço, né? Então, você vai ter, quando ele fala aqui, né, e não depois, esse aqui, né, ele vai fazer uma demarcação espacial, né, de um ponto específico no espaço, que é esse primeiro gesto, né, e vai encenar uma trajetória, né, nesse outro gesto, que vai ser um movimento para a direita, né, com ambas as mãos. Então, a gente pode até pensar que a gente pode ter um desdobramento também linguístico aí, né, de posição espacial, né, essa marcação, na verdade, aí de tempo, né. Então, a gente vai ter aqui a descrição dos gestos, e a gente também pode pensar aqui no esquema imagético de trajetória, né, e, inclusive, pensar também que esse agora, né, que é representado linguisticamente pelo aqui, no centro, né, e o depois é para a direita, né, porque a Geneviève Cadry, quando ela vai tratar dessa questão dos gestos, ela até aborda mais especificamente a questão do discurso político, mas a gente vê que isso pode ser aplicado a outros discursos, né, que a gente vai ter bastante essa marcação que vai ser centrada mesmo, né, no nosso corpo, pensando, por exemplo, na modalidade gestual, que é proeminentemente espacial, né, ela vai poder marcar diferenças como, por exemplo, nós versus eles, né, que no discurso político é muito marcado. Então, você vai ter o bom, o nós, né, para a direita, e o eles, né, o ruim, por exemplo, para a esquerda. Né? Da mesma maneira que a gente também vai ter em outros discursos essa marcação de passado, né, marcado na direita, e futuro marcado na esquerda. Então, por isso, né, eu pensei nessa questão do agora, né, do aqui, no caso, né, que seria aqui agora, né, o aqui marcado no centro, né, o agora no centro, e o depois para a direita, tá? Então, quais são as conclusões, né, que a gente pode chegar pensando nessa questão aí de aplicação dos estudos de gestos à teoria da metáfora, né? A gente, primeiramente, pensa na questão que a Lilian apontou mais ao final da fala dela, sobre a metaforicidade, né? Então, a metaforicidade seria uma forma dinâmica, então, de, inclusive, identificação e análise das metáforas, conforme, inclusive, o discurso vai se desenrolando, como a Lilian bem colocou, né? Então, nesse caso, não se trata de pensar, né, em tem ou não tem metáfora, né? Mas em pensar no grau de metaforicidade, né? Então, a gente pode pensar em metáforas que são mais convencionais e metáforas que são mais novas, né, ou mais idiosincráticas, que vão surgir ali para atender uma necessidade comunicativa específica, né, e que talvez possam nem ser produzidas novamente, né, enquanto essas metáforas mais convencionalizadas, elas já estão de alguma maneira enraizadas, né, pensando aí no próprio conceito de enraizamento do Turner, né, elas já estão enraizadas, inclusive na nossa cultura, né, no nosso discurso, e muitas vezes, então, a gente nem percebe que são metáforas,
né? Mas o gesto, justamente, ele muitas vezes tem esse papel de reavivar essas metáforas que na literatura já foram consideradas como metáforas mortas, né? Metáforas que passaram a ser literais. Né? Então, a Müller, né, até faz uma provocação que ela vai falar, a metáfora não está morta, ela só estava dormindo. Né? Então, você reaviva uma metáfora adormecida. Então, para fechar, né, a análise da variável verbal, né, assim, da linguagem verbal interrelacionada à análise do gesto, vai permitir, então, que a gente promova a superação de uma crítica que foi sendo feita aí, a circularidade da teoria da metáfora conceitual, né, que seria expressões metafóricas verbais são uma evidência de metáforas conceituais, né, sabemos disso porque vemos metáforas conceituais expressas na linguagem verbal. Então, o gesto permite que a gente supere essa tautologia e demonstre que, de fato, né, a metáfora é conceitual porque ela está sendo expressa em mais de uma modalidade, digamos, do nosso sistema cognitivo, tá? Aqui são algumas das referências que eu utilizei, né? Gostaria muito de agradecer pela atenção e, né, agora a gente abre, inclusive, para os comentários, perguntas aí, para a participação de vocês. Obrigada. Primeiramente, eu quero agradecer a fala tanto da Maíra quanto da professora Lilian. Foram realmente muito elucidativas, muito instrutivas e transmitidas de uma maneira muito didática. Estão de parabéns as duas. Obrigada. Agora eu gostaria de realmente pedir que as pessoas, né, que se inscreveram para fazer as perguntas, possam se expressar, lendo ou falando extemporaneamente sobre o que gostariam de perguntar às professoras. Nós temos aí uma lista de inscritos, Mônica, ou ainda não tem ninguém? Não, ainda não ninguém tem. Ainda se pronunciou. Aham, sim. Quem quiser, já registre e também... Há muitos comentários, né? Alguém colocou, né? Elucidativa e instigante a respeito da fala de vocês, né? Sim, eu li alguns comentários, né? Agradeço a todos. Sim, sim. Não é uma pergunta, é um comentário, talvez direcionada à questão levantada pela Maíra. Maíra, eu não pude deixar de pensar na função dos neurônios espelho, quando você falava, né, a respeito Sim. dessa sincronia entre fala e gestos, né? Você tem alguma, vamos dizer assim, leitura ou alguma observação, assim, já tratada em pesquisas a respeito dessa, né, dessa sincronia mesmo que há, né? E a simulação mental, porque no momento que você, né, fala, você também está simulando um determinado gesto, né? Então, Ana, nesse próprio modelo de gesto como ação simulada, os autores vão abordar justamente essa questão do papel dos neurônios espelho, tá? Eu não trouxe aqui porque eu achei que ia ficar coisa demais, né, assim. Com certeza. Mas é um ponto de partida mesmo, inclusive para chegar a essa conclusão de que a linguagem verbal, né, e os gestos vão fazer parte de, digamos, um único sistema, Sim. né, exatamente por essa questão da ativação dos neurônios espelho, né, então, até para deixar claro para quem está aqui, porque, de repente, né, as pessoas não têm muita familiaridade com essa questão dos neurônios espelho, né, Sim. Então, eu vou dar um exemplo bem simples para esclarecer um pouco, né, então, se eu estou aqui falando e bato o meu braço, todo mundo faz
ai, né? Então, assim, verdade. isso aí demonstra, né, como é que isso funciona na prática, né, essa questão. Ou seja, sou eu que estou batendo e todo mundo está sentindo, né, Com assim, certeza. a dor comigo, né? Então, o que faz a gente conseguir sentir essa dor aí pelo outro, né, é a ativação desses neurônios espelho. Né? Então, o que os autores vão colocar é exatamente isso, que a partir do momento que eu tenho, né, assim, a ativação mental, né, por exemplo, de um verbo como pegar, né, que vai estar ali no fluxo da fala, né, eu vou ter tanto, né, a ativação da área da fala, para poder produzir, né, esse verbo, verbalmente, né, fica até estranho verbalmente, mas, né, para fazer essa produção verbal, e a partir do momento, inclusive, que essa produção verbal remete a, por exemplo, um verbo de movimento, né, como pegar, nesse caso, a gente vai ter já ativado ao mesmo tempo essas áreas premotoras, ou seja, já deixando de sobreaviso, né, assim, esses neurônios, vocês podem ter que funcionar, né, e fazer um movimento. Então, os autores vão mostrar justamente que, inclusive, você tem uma proximidade muito grande entre, até mesmo na área motora, entre esses movimentos da boca, que a gente usa, né, para poder articular a fala, e os movimentos da mão. Então, eles vão falar justamente que por que a gente faz gesto, muito mais gesto manual, né, assim, do que outros tipos de gestos, porque às vezes parece corriqueiro, né, pra gente, mas a gente podia fazer gesto assim, ó, né, por exemplo. Com a cabeça, pois com outras partes do corpo. Então, é interessante, né, que eles vão falar por que são as mãos, né, e não outros, digamos, outros articuladores. Justamente porque a gente vai ter uma proximidade muito grande, né, entre mão e boca, tá? No sistema motor. Então, é como se uma janelinha abre uma janela, é como se já tivesse a outra preparada para abrir, né? Então, é por isso que eles vão falar da simulação, porque você simula a ação, inclusive a partir do verbo, né, assim, e essa simulação, então, vai acontecer nas áreas relacionadas ao nosso domínio motor, né, e não só a área da linguagem. Então, isso que é interessante, porque a gente tem outros artigos, também como alguns do Tim Horror, que ele vai mostrar alguns experimentos de ressonância magnética, né, até para testar essa diferença de linguagem metafórica, enraizamento e tal. E é muito legal quando a gente vê os resultados, porque ele vai mostrar que o que acende, né, assim, no cérebro, na hora da ressonância, não é só a área da linguagem. Quando a pessoa, por exemplo, ouve, né, por exemplo, um verbo como pegar, acende também essas áreas premotoras, né, e o neurônio espelho também tem um papel nisso, porque, ou seja, não é só quando eu produzo também que eu ativo, né? É quando eu ouço também do outro, eu ativo, né? E ao mesmo tempo, quando eu ativo ali na fala, eu já estou pré-ativando no sistema motor relativo ao gesto, né? Então, é muito interessante como que os neurônios espelho vão estar muito cadeados aí, né? Para tudo isso acontecer. Com certeza, Mayra. A gente vê realmente que é uma grande integração, né? São redes, né? São redes. Cai por terra totalmente a ideia da mente modular, não é? A gente vê que está tudo realmente muito integrado, muito interligado. Exatamente. Muito boa a sua resposta e realmente foi muito esclarecedora. Deixa eu fazer uma parte. Pois não. Maíra, com relação a essa questão dos neurônios espelho, não sei se vocês já viram, mas tem uns vídeos de humor na internet, e aí o humorista vai andando pela rua e ele olha para cima como se tivesse caindo alguma coisa e se afasta, e todo mundo que está em volta faz igual.
sabe? Sim. Automaticamente, sem nem pensar. Então, é aquilo que o Tomasello falou, né? A nossa aprendizagem é imitativa, a nossa cognição é social, né? Nós conceptualizamos o outro como agentes intencionais, como nós próprios, né? Então, é por isso que uma criança consegue entender um gesto de apontar, mesmo que ela ainda não fale, mas, né, um chimpanzé, por exemplo, não consegue, né? Ele vê a Exato. daquilo. Então, isso tudo realmente está bastante interligado. É isso do gesto de apontar que você falou, é muito interessante mesmo, né? Porque nas pesquisas sobre gesto de aquisição, muitos autores, né, vão apontar que são justamente esses gestos de apontar os primeiros a serem adquiridos. Isso. Né? Uhum. E o que eu acho muito bonito, assim, né, assim, brilhante desses trabalhos, é mostrar que a criança, diferentemente do chimpanzé ou do bonobo, né, ou de qualquer outro primata superior, quando o gesto de apontar é realizado, o macaco olha para a mão, né? E a criança olha para o objeto, né, para o qual está sendo apontado ali. Então, isso mostra muito dessa questão da atenção compartilhada, né, assim, dessa questão de a gente se ver no outro e etc. Muito bom. Eu tenho aqui uma pergunta que é do Vinícius. Foi a única que eu consegui ver até aqui no chat. Mônica, você acha que tem alguém que se inscreveu antes dele? Antes, tem Roberto M. Pereira. Pronto. Roberto, você gostaria de falar a sua pergunta? Eu sempre prefiro que eles falem. Roberto? Não está, não. Às vezes não está, né? Desculpa, não intervir, mas ele disse que estava com problema no microfone. Tá. Então, nós vamos ter que ler. Mônica, você gostaria de ler a pergunta dele? Pode ler. Me dá um break aí, faz essa leitura para mim. Se bom. der. Assim, a dança ou os estudos antropológicos sobre os elementos da dança seria um bom campo para a aplicação dos estudos das metáforas existentes e resultantes do diálogo entre fala e gestos? Com certeza. Tem vários trabalhos, né, de um pesquisador português, na verdade, ele é de ascendência italiana, né, mas é um pesquisador português, eu vou digitar o nome dele aqui no chat, que é o Vitor Évola. Ele tem um trabalho brilhante, né, sobre essa questão dos gestos na dança e essa questão das metáforas gestuais, né, na dança, tá? Então, assim, é possível, né? É claro que ele leva em consideração todas essas questões de ensaio, encenação, né, assim, questões ali que são claramente intencionais para poder contar uma narrativa por meio dos movimentos da dança, né, mas sim, né, possível, e os trabalhos deles são muito interessantes, assim, até se for do interesse, né, eu recomendo. Sim, eu já antecipo que dentro de algumas poucas semanas nós vamos ouvir aqui o professor Jean-Rémy Lepere, e ele trabalha justamente, né, com dança, com gestos, né, fazendo uma relação entre gramática e gestos. Então, eu acho muito interessante para todos que estão aqui hoje, interessados nesse tema, a participação também nessa fala futura do professor, né, Jean-Rémy. Então, fica o convite. Vai ser logo em breve, não sei exatamente a data. Agora nós temos o Vinícius. Vinícius, você está conosco? Ele às vezes demora um pouco, mas... Vinícius? Oi, sim, estou. Ótimo. Por favor, faça a sua pergunta. Certo. A pergunta é para a professora Maíra Avelar. E
Eu sou mestrando, né? Sou orientando da professora Ana e também eu estudo metáfora e também eu sou iniciante no curso de Libras. E eu acho que quem estuda metáfora, a gente começa a ver metáfora em todo lugar, né? Então, vendo os gestos, aprendendo os poucos gestos que eu estou conhecendo lá no curso de Libras, a gente inevitavelmente pensa no papel da metáfora ali. Então, a minha pergunta que tem surgido é se a gente pode ver idiomas como Libras, né? Que são baseados nos gestos e na interpretação visual, né? Que é feita. Se a gente pode considerar esses idiomas como sendo, entre aspas, essencialmente metafóricos, se em comparação às línguas naturais que tem baseadas na voz, na audição. Bom, no sentido que a metáfora é muito mais importante, pelo menos parece ser muito mais importante para esse idioma do que para os outros idiomas. Então, Vinícius, aqui eu acho que a gente tem que separar algumas questões. Primeiro, né, a gente tem uma distinção na literatura entre gesto e sinal, tá? Né, essa é uma primeira consideração que eu acho que é preciso ser levada em conta, tá? Então, né, a gente vai considerar que, inclusive em línguas de sinais, há essa diferenciação entre sinal e gesto, sabe? Existe essa diferenciação, inclusive. Então, o que a gente pensa a partir disso, né? Que as línguas de sinais, elas são realmente visoespaciais, né? Como os gestos. A diferença, né, é que a gente pode pensar em gestos que são espontâneos, né, e em um contínuo, né, que até a gente tem uma proposição do McNeill, que é feita em cima das propostas da sistematização das propostas do Kendall, né, que são os primeiros estudiosos. Depois a gente vai ter uma releitura da Müller, né, e o que eles vão apontar? Que a gente tem, no caso do gesto, muitas vezes essa presença da fala, né, essa correlação com a fala. Enquanto nas línguas de sinais, né, a fala vai ser justamente instanciada não pela linguagem verbal, né, mas pelo sinal. Então, as pessoas vão literalmente falar com as mãos, né? Então, assim, a questão toda é que nas línguas de sinais também há metáforas, sabe? Então, não é que há mais metáforas porque as pessoas sinalizam especificamente, né? Elas sinalizam porque a modalidade da língua é visoespacial, né? Mas a gente pode, sim, visualizar metáforas, né, em línguas de sinais, tá? A gente tem muitos trabalhos, muitos não, deveria ter mais, né, assim, mas a gente já tem alguns trabalhos que vêm sendo desenvolvidos nesse sentido. Então, tem, por exemplo, o trabalho da Michelle Murta, de mestrado na UNP, que hoje faz doutorado na UFMG com a professora Luciane Ferreira, né? Tem também o trabalho da Nubia da Costa, que hoje também é doutoranda da Luciane. Elas trabalham com essa questão de metáforas nas línguas de sinais, né? E são trabalhos riquíssimos, porque a Josiane Costa também, que defendeu o doutorado agora na UFMG com a professora Ulrika, né? E são trabalhos muito ricos, porque justamente vão mostrar se as conceptualizações metafóricas que a gente faz se assemelham ou se diferem, né, assim, nas línguas de sinais. Eu acho que isso, para a linguística cognitiva, é muito valioso, né? Sim. Então, elas vão mostrar tanto casos em que
a gente teria, digamos, a mesma conceptualização ali por trás, né, operando, assim, quanto casos em que, para um falante de Libras, é completamente opaco, né, assim, no sentido metafórico, justamente porque aquele domínio fonte, aquele domínio alvo, não vão ser daquela maneira, né, na língua sinalizada, tá? Então, a sua questão é muito interessante, né, vale a pena investigar isso, mas é isso, é ir por etapas. Sim. Nós temos mais uma pergunta, acredito que direcionada para a professora Lilian. É a pergunta da Helena. Você está aí conosco? Oi, Helena. Boa tarde, estou aqui, Ana. Boa tarde. Essa é uma das minhas doutorandas. Trabalhando com frames. Boa tarde. Não só, né? Mas são muitas coisas. O foco são os frames. Uhum. Eu quero primeiro parabenizar as palestrantes, né, por esse momento e agradecer. E aí, quando a gente estava falando de metáfora, de gestos e dessa linguagem verbal e gestual, né, como sistema de processamento, aí eu fiquei assim, me perguntando se por acaso haveria algum indício de que de certa forma, essas formas de expressão gestual e verbal, elas poderiam dar indícios de metáforas diferentes, ou se os gestos eles poderiam ser analisados isoladamente. Se eles revelariam metáforas conceptuais de forma isolada. Porque às vezes a gente fala uma coisa, né? Mas eu pensei que talvez o gesto ele, de certa forma, exclua ou leve, né? Leve a pessoa que está vendo aquele gesto a pensar que o que está sendo dito não seria o que a pessoa gostaria de dizer. Se haveria algum estudo assim, alguma coisa assim. Ó, essa questão da metáfora verbal e da metáfora gestual é muito interessante, muito importante para o estudo da metáfora, né? Porque, justamente, a teoria da metáfora conceitual, ela recebeu algumas críticas devido à sua circularidade, né? Então, as críticas que eram feitas eram no seguinte sentido: bom, como é que eu sei que existe uma metáfora conceitual? Porque eu tenho ali uma expressão linguística metafórica, né? Tipo, o Natal está chegando, então eu falo, então tem a metáfora conceptual, tempo e espaço, né? Porque eu estou falando do Natal como algo que está chegando. Mas, por outro lado, qual era a evidência de que essa metáfora tempo e espaço realmente está na nossa mente? Era só uma evidência linguística, então você voltava à linguagem, né? Então a linguagem servia de ponto de partida para identificar a existência de uma metáfora, ao mesmo tempo, para comprovar essa mesma metáfora, você tinha que ir de novo para a linguagem. Então, os gestos, quando eles surgem, eles são muito importantes porque eles permitem mostrar que a metáfora mental existe sim, e não é só, porque justamente não é só na linguagem que ela se evidencia, ela se evidencia também nos gestos, né? Então, você pode ter, por exemplo, a metáfora, né, tempo e espaço, a metáfora de que o futuro está na nossa frente, né, você fazer um gesto, né, de movimento para frente com o braço, isso é metafórico. E você pode estar falando, na fala também, algo metafórico, tipo, daqui para frente. Então, você está falando algo metafórico e está fazendo um gesto metafórico. Mas você pode falar, na fala, não usar metáfora, né, e falar simplesmente no futuro e fazer o gesto metafórico. Né? Então, você vê que há uma independência e que a metáfora está realmente no pensamento. Agora, eu não sei se eu entendi uma parte da sua pergunta, que você falou se a gente pode estar falando uma metáfora verbal e, ao mesmo tempo, outra metáfora gestual. Aí eu vou perguntar para a Maíra, porque eu também não sei.
Porém, deixa eu só fazer aqui uma alusão ao final da pergunta dela, porque ela fala assim, será que pode haver contradições entre o que se diz e o que se gesticula? Pois é, isso que eu realmente nunca vi, mas aí a Maíra pode me falar isso com mais propriedade. Eu, certa vez, há muito tempo atrás, li um pequeno livro chamado Body Language. E o autor partia dessa, digamos assim, era quase uma tese que ele queria defender ali, de que você pode estar dizendo uma coisa e o seu corpo falando outra. Ah, sim. Uhum. Entende? Então, assim, não sei se seria por esse caminho aí. Então, a questão é que, justamente, assim, hoje, os estudos de gesto, né, a gente tenta, até de alguma maneira, como é que eu vou falar? É combater mesmo, não tem outro jeito. Essa visão que se criou um pouco de uma coisa psicologizante, assim, de, a pessoa tá falando bem, mas tá com o braço cruzado, e aí, né, assim, então a questão de tentar tornar isso mais sistemático, né, é exatamente para poder fugir um pouco dessa ideia de que o gesto vai me revelar uma grande coisa, assim, que, sabe, um grande segredo, né, assim, e que está ali. Eita. Hoje, né, quem vê essa questão de até sistematizar mesmo, né, esse sistema linguístico para notação gestual, justamente para mostrar o que tem de sistemático, né? O que eu acho que dá para dizer é que a gente pode pensar num âmbito que, inclusive, também pode ir um pouco para além da metáfora, né? E que é muito interessante quando a gente pensa, por exemplo, né, em ironias, né? Assim, pegando um outro, digamos, um outro tipo de linguagem figurativa, né? Então, eu tenho um exemplo, infelizmente o vídeo não vai estar tão fácil, né, aqui, agora, mas eu vou encenar um pouco o vídeo, que eu acho que vocês vão entender. Então, na minha tese de doutorado, eu analisei debate eleitoral. E aí a gente tem, né, um exemplo lá que eu peguei os debates de segundo turno, né, da Dilma e Serra, e aí ela fala, o senhor não tem coragem de assumir sua posição, né? Então, aí ela fala, e fica falando que não se influencia pelos outros, né, assim. Então, quando ela marca as aspas no influencia, e a gente também tem uma marcação prosódica e tal, que eu consigo mostrar lá, a gente percebe que a ironia, né, se a gente pegar só a transcrição da fala, né, assim, como usualmente as pessoas fazem, né, em muitas pesquisas, aquilo ali passaria batido totalmente, né, assim. Aí, a partir do momento que ela sinaliza isso com as aspas, né, a gente sabe que uma das funções de aspas, né, assim, é essa marcação aí, por exemplo, de um uso ali diferenciado, né, daquela palavra no contexto. E aí a gente percebe a marcação de ironia, né, tanto pelo prosódio, quanto por esse gesto aí de aspas que ela vai fazer, justamente para quê? Para criticar o adversário, né? E falar, você fala uma coisa, mas isso não se sustenta, né? Então, na metáfora especificamente, eu não consigo de pronto, assim, pensar. Mas pensando em outro, né, por exemplo, numa linguagem figurativa como a ironia, a gente consegue ver isso, né? Se a gente vai para esses âmbitos dos efeitos perlocucionais, dentro, inclusive, né, da teoria dos atos de fala e tal, dá para fazer uma relação muito rica, sabe? Entre os efeitos perlocucionais e como é que os gestos, muitas vezes, veiculam isso
né? Na verdade, demonstram isso de uma maneira que a fala não demonstraria, né, sozinha. Aham. Interessante. Ana, seu microfone está fechado. Eu não tô Eu acho que você ouvindo. estava falando e a gente Não, não está conseguindo te ouvir. Eu sempre esqueço. Pronto, retornei agora. Eu estou dizendo que a Vera, nossa colega Vera Menezes, forneceu aqui mais informações sobre o livro que eu li há muitos anos atrás. O Corpo Fala, de Pierre Well. Fazia muito tempo que eu li esse livro. Uhum. Uma pergunta sobre que vai na direção da questão da intencionalidade, da consciência, né? A Mônica Santos tem alguma coisa a nos perguntar sobre isso. Mônica, você está aí? Olá, boa tarde, estou sim. Olá, Mônica. Queria primeiro agradecer as apresentações, que foram bastante enriquecedoras, e, enfim, era exatamente isso que eu queria saber, sobre os gestos metafóricos, se eles são essencialmente intencionais e conscientes, ou se eles podem também ocorrer de forma inconsciente. É isso. Obrigada. Sim. Quem vai responder? Bom, eu diria que é basicamente, né, inconsciente, como tudo na linguagem, né? Mesmo na linguagem verbal, muito do nosso processamento cognitivo acontece nos bastidores da cognição, né? Como o Foucault diz. Então, os gestos, eu acho que com os gestos não é diferente, né? Grande parte do processamento gestual é inconsciente, né? Com certeza. Eu acho... Até comentar, fazer uma parte na fala de Lília, Sim, que claro. Aconteceu comigo uma vez uma coisa muito engraçada, né? Que quando eu comecei a elaborar o meu trabalho de tese, eu estava indo muito nessa linha de pensar em metáforas mais convencionalizadas e metáforas mais intencionalizadas. Então, tipo, né, do convencional para o intencional. E aí foi genial, assim, porque eu estava muito nessa vibe da pragmática, né, de olhar essa questão dos efeitos perlocucionais e tal. Aí eu fui apresentar meu trabalho, lindo, maravilhosa, né, assim, muito segura, né, dessa proposição, desse contínuo entre convencional e intencional. E o Raymond Gibbs estava na plateia, né, e daí ele levantou a mão e falou assim, mas como é que você sabe que essa metáfora é intencional? Né? Daí, tipo, como eu estava trabalhando com discurso político, deu toda uma resposta elaborada, lá, não sei o quê, porque que a Dilma fazia umas metáforas, tipo, isso aqui é o filé mignon do Brasil, é o bilhete da loteria, que remete muito à memória discursiva do Lula, né, assim, dessa coisa de falar mais pro povo mesmo, assim, coisas mais populares. Aí fiz todo o negócio assim, elucubrado. Ele falou, mas como é que você sabe que isso é intencional? E ele falou, de qualquer maneira, como é que... Mesmo se você perguntar para uma pessoa, assim, você teve a intenção de fazer essa metáfora, como é que você sabe que ela não está mentindo? Então, assim, pois é. Destruiu, né, assim, destruiu essa hipótese, que eu achava maravilhosa, assim. E foi a partir daí que eu comecei a investigar isso, pensando em metáforas mais convencionalizadas, metáforas mais novas, né? Ou mais idiosincráticas ali daquele contexto. Certamente. Às vezes as perguntas mais diretas e objetivas são as mais difíceis de serem respondidas, hein? Uhum. Não é? Não, mas com certeza. Tudo é muito, digamos assim, inconsciente, né? E essa sintonia acontece de uma maneira muito maravilhosa. A gente está falando e a gente está gesticulando, a gente não está se dando conta disso muitas vezes, mas numa gravação de vídeo a gente percebe o quanto gesticula, né? E essa sincronia que há entre fala e gestos só denota a questão da presença da metáfora conceptual na linguagem de uma maneira muito evidente, né? Agora, o Fábio
queria fazer uma pergunta. Fábio Pereira. Gente, eu tô precisando trocar os óculos, não estou quase lendo esse chat. Fábio, você pode nos falar a sua pergunta? Boa tarde, me chamo Fábio, né? Como já foi dito. Essa é uma curiosidade a respeito desses processamentos gestuais, se eles mudam de localidade para localidade, de país para país, se um determinado local tem um tipo de gesto que não tem outro, né? Ou se pessoas de um país podem não compreender os gestos de pessoas de determinado outro país, enfim, essa questão aí que eu queria saber. Com certeza, Fábio. É por isso que a gente também tem o cuidado, né, dentro dos estudos de gesto, de falar, de diferenciar, sabe? Essa questão, por exemplo, do gesto espontâneo tá numa ponta do contínuo e a língua de sinais está na outra, né? E entre uma coisa e outra aí, a gente tem, por exemplo, o que a gente chama de gestos recorrentes, né? Que são justamente gestos que vão ocorrer com uma certa frequência numa língua natural, né? Assim, ocorrendo com fala, ou às vezes até para suplementar a fala, né? Nem sempre assim, icônico, né? Muitas vezes é até suplementar. E aí a gente vai ter também uma categoria que a gente chama de emblemas, que seriam, na verdade, gestos que são compartilhados interculturalmente, né? E que vão ter o que a gente chama dentro, né? E Lilian que estuda mais, inclusive, né? Das construções gramaticais, né, de pareamento forma-sentido, né, então você teria um mesmo pareamento, né, um pareamento fixo, e que vai ser intercultural. Esse conjunto é muito pequeno, tá, assim, até o momento, né, assim, a gente atesta um conjunto muito pequeno. Então, por exemplo, né, esse gesto aqui, né, então, esse aqui é considerado emblema, porque você já vai ter essa questão de bom, né, good, qualquer coisa do tipo, né, tudo bem, né, ok, e tal, mas outros gestos, embora sejam recorrentes, esse pareamento forma sentido, muda dentro da própria língua, muitas vezes, então você tem a mesma forma, mas, né, assim, sentidos possíveis, dentro de um repertório, e você também vai ter, muitas vezes, esse sentido distinto numa outra língua. Eu vou passar para vocês um trechinho aqui, eu acho que esse eu vou conseguir, deixa eu ver que eu vou tentar aqui rapidinho, porque é muito divertido, assim, esse exemplo. Se não der, depois vocês assistem o vídeo, né, que é muito bom. Se é vídeo, vai ser meio complicado. Porque pelo YouTube eu conseguia fazer uma gambiarra aqui no Meet, mas eu acho que eu não vou conseguir. Vou mandar aqui no chat, né? Mas é muito divertido, porque... manda o link pelo chat. Daí isso. A gente vai ter gestos que os autores vão chamar de... não é nem autoras, né? São pessoas que não são da linguística, não estão no meio acadêmico, e vão falar de gestos brasileiros. E aí, por exemplo, né? Coloca a pessoa para gesticular, e aí pessoas de várias culturas para falar assim, o que você acha que esse gesto significa, né? Sim. Aí o gesto assim, né? Eu vou falar mágica, né, assim. Então é muito interessante, justamente porque a gente vai ver, né, que isso tem gestos, inclusive, que são muito específicos da cultura, né, assim, que vão ter aquele pareamento forma-sentido naquela cultura mesmo, né, e que em outras isso não vai ser possível, tá? Mas é possível fazer uma sistematização de repertório de gestos recorrentes. E hoje que a gente está tendo a análise de mais línguas, né, não só as europeias também, que era, né, onde os estudos estavam e tal, a gente consegue estabelecer mais questões que são recorrentes interculturalmente, mas não a ponto de dizer, assim, que tem esse pareamento fixo, né, assim, de forma sentido e vai valer para várias línguas, tá? Esse ainda é um conjunto muito pequeno, e eu acho que vai ser muito pequeno, né?
questão de encontrar universais, né, na linguagem ou nos gestos é sempre muito complexo, muito. A tendência à universalidade, mas na realidade a cultura é muito forte, geralmente perpassa tudo isso, não é? É verdade. Bom, nós estamos aqui, eu acho que no chat não temos mais nenhum inscrito. É verdade isso? Sim, não tem Não nenhum. tem mais, né? É. Então, eu gostaria de saber se alguém mais gostaria de se inscrever, talvez fazendo mais uma última pergunta às professoras. Se quiser participar, agora o cálice para sempre. Ana? Sim, Mônica. Pode, de público, reiterar os agradecimentos à professora Lília pela produção de um livro tão maravilhoso numa área que está tão carente de informação em língua portuguesa. Sem dúvida. Obrigada, Mônica. Muito obrigada. É maravilhoso e, assim, é o princípio para quem quer seguir com uma pesquisa, uma investigação, ele lhe dá as bases, quer dizer, o aluno vai, a cada capítulo ele cresce um pouquinho, e não Certamente. se de repente com aquela coisa difícil, aquele elefante branco no meio da sala. E a bibliografia em cada capítulo também pode ajudar a quem quiser se aprofundar na área, né? Então, quem quiser estudar linguística cognitiva, acho que tem bastante material ali indicado também, né, pelas referências bibliográficas dos capítulos. Sim, eu digo porque eu tenho usado o material na área do direito, né? Então eles se sentem primeiro um pouco assustados, porque vão para uma área totalmente nova, e de repente encontram tudo trocado em miúdos, né? Acessível, e eu ouso até comparar a própria Metáforas da Vida Cotidiana, a obra, que é uma obra que você lê com uma certa facilidade, mesmo não sendo da área, né? Eu digo, quando a primeira vez que eu li, eu estava entrando e senti essa facilidade, a mesma que eu sinto no seu livro, toda vez que eu pego, e pelo que eu vejo das reações dos meus alunos. Então, tem sido uma contribuição maravilhosa, e se você puder produzir outros como ele... Eu quero escrever um sobre a teoria dos espaços mentais, vamos ver. Olha aí, ótimo. Alguns alunos da graduação estão aqui na sala, e eles realmente têm recebido, né, assim, as atividades a partir dos exercícios com muita, vamos dizer assim, receptividade. Isso é muito importante. Mostra que o material é de fácil acesso, né, como a Mônica falou, fácil de compreender. E é uma coisa que eles vão gradualmente, né, vão galgando outros espaços, e sem a dificuldade e com as garantias que os exercícios dão, porque faz o exercício, aí ele se sente como se estivesse se apropriando e está daquele conteúdo para ir para a etapa seguinte. Então, a fórmula deu mais do que certo. Com certeza. Há alguns chats aqui, né, de parabéns e elogiando a produção do vídeo. Muito bom. Eu queria, nesse momento, acredito que já encerramos com a questão das perguntas, não é? Então, eu queria, nesse momento, só lembrar a todos para a nossa próxima palestra, do dia 3 de setembro. Na próxima semana, nós vamos ter o professor Zoltan Kovacevic. Ótimo. Ele vai nos falar sobre New Notions in Conceptual Metaphor Theory. Então, convido a todos e todas, né, para estarem aqui conosco, e, sem dúvida, vai ser também um outro momento de grande aprendizagem. Tá bom? Provavelmente a palestra vai ser legendada em inglês, só para lembrar. Tá bom. Foi feita com o Mark Turner.
né? Eu nem me lembro mais desse detalhe, Mônica, mas você me ajuda aí a Desculpa. operacionalizar isso, viu? Tá certo. Mas então, sim, Mônica. Tem a legenda que você pode ativar, não é? No mais, agradecer a presença de todos, e em especial das duas professoras, a professora Lilian Ferrari, que nos emprestou um pouco do seu brilho, e a professora Maíra Velar, que também nos trouxe uma bela palestra, né? Competente, como se sabe que é, na área do gestual. Então, assim, foi muito bom para as nossas lives, para o nosso ciclo. Uma contribuição ímpar. Com certeza. E parabéns a vocês pelo ciclo, que está muito bom. Nós agradecemos muito, né? E vocês estão de parabéns mesmo pela organização. E muito obrigada. Obrigada, sim. Sem dúvida, foi muito bom tê-las conosco. Então, nesse momento, vou encerrar a gravação. Nós poderemos, então, continuar nossas conversas pelos grupos e por aí vai, né? Tá bom, tudo de bom. Tchau, gente. Tudo de bom para vocês. Tchau, tchau. Tchau, foi um prazer. Prazer também. Prazer.